Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Tomás de Cori. História de Santo Tomás de Cori. Origem. Francisco Antônio Placidi foi batizado ao nascer, em 4 de junho de 1655, na cidade de Cori, Itália. Ficou órfão com 14 anos de idade, tornando-se o responsável da família. Com 22 anos, depois que as duas irmãs se casaram, Francisco entrou para a Ordem dos Frades Menores Franciscanos, no convento de Orvieto, em 1677. Foi quando ele mudou o seu nome para Frei Tomás. Vida religiosa. Em 1682 Frei Tomás foi ordenado sacerdote. Ele era o pregador oficial da sua diocese, em Subiaco, onde realizou seu apostolado. Também era considerado um excelente diretor espiritual, professor de santidade e um confessor incansável. Muitas vezes começava a atender confissões pela manhã e só terminava à noite. Bom pastor. Frei Tomás de Cori era visto como o bom pastor. Guia competente e amoroso, sabia conduzir os irmãos que o procuravam. No convento vivia o espírito de caridade, sempre disponível para qualquer tarefa, até as mais humildes, atendendo preferencialmente os enfermos acamados. Por 40 anos conviveu com uma ferida na perna, sem se queixar e sem deixar que esse problema o impedisse de exercer seus trabalhos pastorais. Franciscano e carismático. Como discípulo de São Francisco de Assis, Tomás de Cori era obediente a Cristo. Encarnou, na sua vida, a virtude evangélica da pobreza e sua entrega a Deus e ao próximo. Agraciado pelo Espírito Santo com vários dons, como o da cura, do conselho, de graças e prodígios, recebeu muitas vezes a visita do Menino Jesus, da Virgem Maria e de São Francisco de Assis durante a Santa Missa. Retiros. Frei Tomás de Cori criou os retiros da Ordem Franciscana, seguindo as ideias do Beato Boaventura de Barcelona, em Civetella e Palombara Sabina, na Itália. As regras mais rígidas para a oração e para a vida religiosa foram estendidas para todos os retiros da Ordem, em 1756, e são mantidas até hoje, integralmente.
Suas regras serviram de base também para os retiros de muitas outras ordens religiosas. Morte. Frei Tomás de Cori morreu em 11 de janeiro de 1729, beatificado em 1786 e canonizado em 1999 pelo Papa João Paulo II. Oração a Santo Tomás de Cori. Pai Santo, bendito sejas pela vida de São Tomás Cori, exemplo de fé, perseverança, amor e caridade. Neste mundo ferido pelo pecado, pedimos a intercessão de São Tomás para que suas graças cheguem até nós e encontrem um coração aberto, tanto para receber quanto para levar aos irmãos que estão longe do caminho, da verdade e da vida verdadeira, em Cristo Jesus. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, Santo Higino, Papa, o oitavo a ocupar a Cátedra de São Pedro. Morte no ano 142. Na África Setentrional, São Sálvio, mártir, em cuja festa Santo Agostinho fez um sermão ao povo de Cartago. Morte no século III. Em Tigava, na Mauritânia, na atual Argélia, São Tipásio, mártir, que, chamado ao exército como soldado veterano, por se ter recusado a sacrificar aos deuses foi degolado. Morte no ano 298. Em Cesareia da Palestina, São Pedro, denominado Abselamo ou Bálsamo, mártir, que, no tempo do imperador Maximino, instado repetidamente pelo governador e por todos os circunstantes a que poupasse a sua juventude, não atendeu a tais exortações, é abrasado no fogo como ouro puríssimo, deu corajoso testemunho da sua fé em Cristo. Morte no ano 309. Em Brindes, na Apulia, região da Itália, São Leucio, venerado como primeiro bispo desta cidade. Morte no século IV. Em Pavia, na Ligúria, igualmente região da Itália, a transladação de Santa Honorata, virgem consagrada a Deus, irmã de Santo Epifânio, bispo. Morte no século V. Num ermo da Judéia, São Teodósio, cenobiarca, amigo de São Sabas, que após longo tempo de vida solitária, acolheu muitos discípulos e praticou vida comunitária nos mosteiros por ele construídos, até que, depois de ter passado muitas tribulações pela defesa da fé católica, já centenário descansou na paz de Cristo. Morte no ano 529. Em Cividale del Friuli, na Venécia, hoje Friuli Venezia Giulia, região da Itália, São Paulino, bispo de Aquileia, que se empenhou na conversão dos ávaros e dos eslovenos e dedicou ao rei Carlos Magno um célebre poema sobre a regra da fé. Morte no ano 802. Em Catânia, na Sicília, também região da Itália, o beato Bernardo Scamacca, presbítero da Ordem dos Pregadores, que se distinguiu especialmente pelas suas obras de misericórdia em favor dos pobres e dos enfermos. Morte no ano 1487. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Carter, mártir, que era homem casado e, no tempo da rainha Isabel I, por ter publicado um tratado sobre o cisma, foi suspenso na forca de Tibur e cruelmente dilacerado. Morte no ano 1584. Em Yatsushiro, no Japão, os beatos João Hattori Jingoro e seu filho Pedro Hattori, juntamente com Miguel Mitsuishi e seu filho Tomé Mitsuishi, mártires. Morte no ano 1609. Em Talar, localidade próxima de Lérida, na Espanha, Ana Maria Janeiro Anglariu, virgem, fundadora do Instituto das Irmãs da Sagrada Família de Urgel. Morte no ano 1885. Perto de Gdansk, na Polônia, o beato Francisco Rogaczewski, presbítero e mártir, que, durante a ocupação da Polônia por um regime hostil a Deus, foi fuzilado e morreu pela fé. Morte no ano 1940.